Quero ler com você o que está escrito em 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu quero que você me ajude com a sua atenção, eu quero que você me ajude com a disposição do seu coração em aprender junto comigo a respeito daquilo que nos diz a palavra do Senhor. Eu sou pastor de igreja, eu sou pastor de gente, de um rebanho precioso, de uma igreja apaixonada pela presença de Jesus, lá em São Paulo, a Igreja Pura Fé, que o Senhor tem nos confiado essa responsabilidade, e o nosso coração se enche de alegria todas as vezes que eu consigo estar com meus irmãos de outros lugares. Eu quero ler com você o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Eu quero que você repita comigo com toda a força e com toda a fé do seu coração o que eu vou dizer agora. Diga comigo: quem é esse? Não, diga mais forte, diga: quem é esse filisteu incircunciso? Diga: incircunciso. Todos nós já ouvimos essa história de frente para trás, de trás para frente, de todo jeito. Mas eu quero compartilhar com você hoje, olhando para esse texto, e tratar sobre a vida de alguém que encontra em Deus uma oportunidade para viver uma nova história e para entrar na história da vida de outras pessoas. Veja, nós estamos numa conferência chamada Direção, e nós estamos vivendo numa geração muito mais preocupada em como ir do que para onde eu estou indo. Hoje as pessoas estão preocupadas se elas vão a pé, se elas vão de bicicleta, se elas vão de moto, se vai de carro, se vai de ônibus, se vai de avião, se vai de jato, de disco voador, do que qual é a direção para que eu possa chegar no destino que eu tenho que chegar. Ora, o que é mais importante? É você só ter o meio para ir, ou você saber para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Nesses dias o Senhor está trazendo para você direções a respeito do seu destino, direções a respeito do propósito que Ele tem para a sua vida, direções a respeito do plano que Ele tem estabelecido sobre você, direção a respeito do caminho que você tem para trilhar, direções a respeito da jornada que você tem que seguir, direção para que você não fique perdido no meio do trajeto, direção para que você não chegue no lugar errado, direção para que você não perca tempo, porque Deus tem pressa de fazer algo na sua vida. Deus tem pressa de fazer algo na história dessa igreja, Nova Assembleia de Deus. Eu vim aqui nessa noite para dizer que há uma direção e um novo caminho aberto para você passar nesse tempo. Deus tem uma nova direção para você. E nós precisamos cuidar para que a gente não se perca através das muitas vozes que falam à nossa volta. Porque toda pessoa, queridos, ela tem uma história. Todo ser humano carrega consigo uma história composta
por cenas que nós gostamos de compartilhar, mas também é composta por aquelas cenas que nós preferimos ocultar. Mas independente de qual seja a cena que você esteja vivendo, ou que você viveu, não importa. O que importa é o que você tem para viver a partir de agora e daqui para frente. O que importa não é o que passou, o que importa é o que está por vir. É para esse lugar que você está indo. Deus não leva ninguém para o passado. Deus leva uma pessoa para o futuro que o Senhor tem reservado para todos aqueles que o amam. Se você está aqui e ama o Senhor, me dê um sinal para eu saber que você chegou nesse lugar. Diga glória a Deus, diga eu te amo, Jesus. Deus não leva ninguém para o passado. Se assim fosse, nós viveríamos depressivos, angustiados, desesperados na nossa alma. Mas Deus, Ele tem compromisso, é com a aliança que Ele tem com você e comigo. Deus não tem compromisso com o que deu errado na nossa vida. Deus não tem compromisso com aquilo que fizeram contra a gente. Deus não tem compromisso com a palavra que liberaram sobre a nossa vida, se foi contrária, se foi a favor. Deus não tem compromisso com a obra de macumbaria que colocaram na encruzilhada com meu nome na boca do sapo. Deu azia no sapo, deu indigestão no sapo, vai ter que tomar o meprazol, porque nome de crente na boca do sapo não funciona e não prospera. Amém ou não? O meu nome dá indigestão no sapo e o sangue de galinha vira água, porque o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. É assim que é. Repita comigo, diga Jesus. Diga mais forte, diga Jesus não tem compromisso com o meu passado. Diga Jesus está aqui hoje para me dar direção a respeito do futuro que Ele tem para mim. Todos nós conhecemos a história de Davi. Conhecemos Davi do momento em que ele fica esquecido, quando o profeta Samuel chega na casa da sua família, porque o Senhor havia rejeitado a Saul, e envia Samuel à casa de um homem chamado Jessé, porque daquele lar, daquela família, daquele lugar, o Senhor havia escolhido para si um rei, um homem segundo o seu coração, para governar o seu povo. Preste atenção, porque nós estamos falando a respeito de alguém que não tinha nem noção daquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. E muitos de nós vivemos dessa forma, aquém, além de tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Não passa no nosso coração, não passa na nossa mente, o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, porque aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida não pode se comparar a nada do que já vivemos até aqui. O que o Senhor tem preparado para aquele que o ama, o que o Senhor tem preparado para aquele que o busca, o que o Senhor tem preparado para aquele que o adora em espírito e em verdade, é extraordinário, é infinitamente maior, é infinitamente mais do que tudo aquilo que essa pessoa possa pedir ou pensar. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus a quem nós invocamos nessa noite, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse homem, esse moço chamado Davi, ele não tinha noção do que estava acontecendo na casa do seu pai, dentro da sua casa. E veja, da hora que Samuel chega até a hora que Davi é chamado, passa muito tempo, porque Davi está no campo cuidando das poucas ovelhas do seu pai.
Eu quero que você fique atento a isso, porque nós temos uma grande deficiência. Nós temos a deficiência de darmos divindade para os personagens bíblicos, a respeito de quem nós lemos nas Sagradas Escrituras a história de homens e mulheres que damos para eles superpoderes. Eles eram pessoas favorecidas de alguma maneira, eles eram pessoas que tinham poderes espirituais diferenciados, dons do Espírito diferenciados, e talvez seja por isso que o nome dele, que o nome dela entrou na história de Deus sobre a face da terra. Na verdade, não é nada disso. Esse é um grande engano que muitos de nós carregamos na mente e no coração, claro, pelo temor que temos, pela reverência que temos, porque a palavra de Deus nos é preciosa, porque a palavra de Deus é santa, mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para quebrar cadeias nessa noite. A palavra de Deus é poderosa para alinhar a tua vida. A palavra de Deus é poderosa para transformar a tua história. A palavra de Deus é poderosa para trazer um recomeço para a tua história, que anda sem graça, que anda sem sabor, que anda sem luz, que faz tempo que você está dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, mas não é por causa da presença do Senhor Jesus, é porque você não aguenta mais viver essa vida que você está vivendo. Mas eu quero ser profeta nessa noite, porque eu não vim passear em São João do Miriti, eu vim trazer uma palavra do céu para a sua vida, e quem tem fé para receber, receba. O Senhor está aqui nessa noite para dar um novo começo para a tua história, para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, para fazer nascer na tua vida um novo dia. E se você crê e recebe essa palavra, diga amém. Homens e mulheres como você e como eu, pessoas tão comuns, tão normais quanto você e quanto eu. Davi estava cuidando de ovelha. Não era um rebanho grande, eram poucas ovelhas. Davi não vem de uma família bem-sucedida. Davi não vem de uma família rica. Davi não vem de uma família abastarda, com grandes recursos, não. O tempo passa, Samuel chega na casa de Jessé, acontece um desfile dos possíveis reis de Israel, dos irmãos de Davi que passam desfilando diante dos olhos atentos do profeta, cada um com uma postura, cada um mais alto que o outro, cada um mais bonito que o outro, cada um mais forte do que o outro. O profeta vai ficando impressionado, e passa um, e passa dois, e passa todo mundo, e a palavra do Senhor vem ao coração do profeta, dizendo: olha, não se impressione com aquilo que os seus olhos estão vendo, não se impressione com aquilo que estão mostrando para você, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não vim aqui hoje procurar beleza, eu não vim aqui hoje procurar altura, eu não vim aqui hoje procurar habilidade, eu não vim aqui hoje procurar recurso, porque eu dou recurso para quem eu tenho propósito, eu dou habilidade para quem eu tenho propósito, eu dou força para quem eu tenho propósito. Para quem tem propósito, eu faço até ficar bonito se for feio. Se for feio, mas Deus tem propósito na sua vida, você vai ficar bonito. Se prepare para isso. Se prepare. Você não vai precisar nem fazer escovinha no cabelo. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: mas a irmã mudou, parece até que emagreceu, fez buchectomia. O que é que a irmã fez? Fez laser na cara? O que é que aconteceu com o cabelo? A irmã está usando o que? Neutrox? O que é que está acontecendo? O desfile acontece, Deus vem ao coração do profeta e diz: profeta, não se impressione com o que eu não me impressiono, e não busque quem eu não vim buscar.
Às vezes, irmãos, a nossa expectativa anda muito equivocada a respeito do que Deus quer e do que Deus espera de cada um de nós. Muitos de nós estamos preocupados com a nossa performance diante da igreja, diante do povo, diante da sociedade, diante daqueles que nos olham em nossas redes sociais. Preste atenção, Deus não tem compromisso com gente que está preocupada com performance. O Senhor não está procurando gente que vive de aparência, mas o nome está no Serasa. Deus não está preocupado e nem procurando gente que está fingindo costume, mas que na verdade não tem nem o que comer em casa. O que Deus está procurando é gente com o coração sincero, é gente com o coração quebrantado, é gente que tem fome, que tem sede da sua presença, que é apaixonado por sua presença, que dá a sua vida para Deus e diz: Deus, se o Senhor quiser usar alguém sobre a face da terra, eu estou aqui, usa a minha vida para a glória do teu nome. O profeta pergunta: acabaram-se os seus filhos? Porque nenhum desses o Senhor tem escolhido. Talvez Jessé pensou: mas os melhores eu apresentei para você. Mas não é o melhor para Deus. Deve ter algo muito melhor que Deus ainda está esperando chegar, porque não chegou aqui, não está aqui. Acabaram-se os seus filhos, Jessé? Não, ainda tem um, o mais novo, baixinho, ruivinho, não tem muita habilidade. Menino tocador de harpa, está preocupado em tocar harpa e cantar o dia todinho. Eu coloco ele para cuidar das ovelhas, porque enquanto as ovelhas comem, ele toca e canta. Mas o que é que Davi cantava? Não é como é que é? Joga de ladinho, não é de ladinho não. Desenrola, sabe, né? Sabe, eu sei que você sabe. O céu também sabe que você sabe. Sabe. Eu vou revelar aqui nessa noite. Vou chamar pelo nome, viu? Você que fica no quarto na frente do espelho, ó, desenrola. Está enrolado, viu? Jesus vai desenrolar hoje. Davi cantava: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que eu verei a bondade, a misericórdia do Senhor me seguir por todos os dias da minha vida. Era isso que Davi cantava, enquanto os irmãos estavam malhando, enquanto os irmãos estavam colocando laque no cabelo, que nem o pastor Bruno, Davi estava tocando o harpa e adorando o nome do Senhor, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, porque você quer aprender a fazer o extraordinário, você quer viver o extraordinário. Comece pelas coisas ordinárias, comece pelas coisas que ninguém quer fazer. Porque está aqui em cima, todo mundo quer. Porque está com o microfone na mão, todo mundo quer. Mas o meu começo não foi assim. O meu começo foi carregando a mesa de som da igreja, foi lavando o banheiro da igreja, amaldiçoando o pastor, mas eu fazia. Não faça isso, eu não recomendo. Isso é para quem tem grande intimidade com Deus. Ninguém me via, ninguém queria saber de mim,
mas tinha alguém que estava com os olhos sobre mim, não olhando somente aquilo que eu fazia, mas olhando a disposição do meu coração em agradar o coração dele. Irmãos, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Hoje eu tenho 36 anos. Nasci e fui criado naquela cidade pelos meus pais. Aos 8 anos de idade tive um encontro com o Senhor Jesus. Aos 11 anos vivi uma experiência com o Espírito Santo, que Ele me chamou para poder servir através do santo ministério, e eu cresci com essa expectativa no meu coração, e à medida que eu crescia, essa convicção era fortalecida no meu interior, através de palavras que vinham ao meu encontro, confirmando aquilo que um dia o Espírito de Deus havia falado comigo, a respeito de coisas tão grandes, de coisas tão extraordinárias, de coisas tão poderosas, tão sublimes, que eram tão distantes para mim, que eram tão impossíveis de eu viver, porque quando eu olhava para a minha condição, quando eu olhava para a minha origem, quando eu olhava para a história da minha família, quando eu olhava para a estrutura do meu lar, quando eu olhava para a realidade dos meus pais, quando eu projetava tudo isso para frente e tentava através disso enxergar o meu futuro, a esperança do meu coração era roubada, eu ficava confuso, eu ficava perdido. Será que Deus errou de endereço? Será que Deus se confundiu? Será que Ele está com problema de memória? Será que Ele veio na casa errada? Será que Ele bateu na porta da família errada? Será que Ele falou com a pessoa errada? Ele não erra o endereço, Ele não esquece o nome de ninguém, Ele tem o seu nome gravado na palma da mão dEle, Ele tem destino certo para toda palavra que sai da sua boca, e se Ele falou, não importa a tua origem, não importa a tua condição, não importa o teu começo, não importa a estrutura da tua família, se Ele falou, se prepare, vai se cumprir, porque Ele é Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou compartilhando nessa noite? Pode dizer amém? Acabaram-se os seus filhos? Ainda tem um, então manda chamar, porque enquanto ele não chegar aqui, a gente não se senta nessa mesa para comer. Irmãos, e não tem nada pior do que esperar por alguém para comer. Não é verdade ou não é? Cadê este infeliz que não chega? E parece que a fome aumenta justamente nessa hora que a gente tem que esperar alguém chegar para a gente comer. E na casa do meu avô era assim, ninguém comia antes dele sentar na mesa, e ele inventava de ir para a feira 11h30 da manhã, a gente já tinha acordado 6h30 da manhã, tomado café, pintado e bordado, meio-dia, irmão, era um oco na barriga, e cadê esse homem que não aparecia? Davi chega, e quando uma pessoa vem do campo, ela não vem bem vestida como o pastor Giovanni veio hoje. Ela vem com roupa de campo, com roupa de guerra. Ela vem com carrapicho, porque ela estava no mato. Ela não vem cheirosa como os pastores que estão aí, que eu estava ficando até tonto de tanto perfume cheirando na minha cabeça. Ela vem com um cheiro não muito agradável de ovelha. E ovelha, quando fica com a lã molhada, irmão, aquilo vai virando um sebo naquele pelo, e aquilo vai dando um mau cheiro que só Jesus na causa. Davi tinha esse cheiro. Davi estava vestido dessa forma. E é desse jeito que Davi entra na sala da sua casa. E quando Davi passa pela porta, o Senhor não perde tempo. O Senhor fala para o profeta: se levante e unja, porque é este que eu tenho escolhido. Mas como escolhido? Ele não tem aparência, mas é meu escolhido. Ele não tem roupa, mas é meu escolhido. Ele não tem cheiro, mas é o meu escolhido. Ele não tem altura, mas é o meu escolhido. Ele não tem força, mas é o meu escolhido. Eu escolho, eu fortaleço, eu capacito, eu dou tudo e sou tudo aquilo que Ele precisa e o que Ele não tem. Deus é
Deus é o que você não é, Deus tem o que você não tem, e você com Deus, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Todo dia da tua vida. Samuel unge a cabeça de Davi. Samuel vai embora. E quando a gente ouve uma promessa de Deus, quando a gente recebe uma palavra de Deus, o nosso anseio é que nós vamos dormir hoje e vamos acordar amanhã, e o trono estará disponível para que eu possa me assentar, e a coroa será colocada sobre a minha cabeça numa grande e bonita cerimônia que o pastor Giovanni estará lá para ver. Só que entre o dia em que a promessa é liberada e o dia que a promessa é cumprida, existe um tempo chamado processo. Existe um tempo chamado formação. Existe um tempo para a forja, para aquele que possui a promessa ser forjado segundo a promessa. Existe um tempo de aprendizado, porque todo aquele que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida não pode viver apoiado sobre as garantias que tem. Quem tem palavra de Deus sobre a sua vida tem que aprender a viver de acordo com aquilo que Deus diz. Se Deus diz, não importa o tempo. Se Deus diz, não importa a condição. Se Deus diz, Deus vai fazer independente de mim, vai fazer independente do que fazem, vai fazer independente do que falam, porque Ele falou, Ele vai cumprir. Davi vive esse tempo, Davi vive esse processo, Davi vive essa espera angustiante, Davi vive esses momentos aterrorizantes que parece que o profeta foi na casa errada, ungiu a pessoa errada e escolheu a pessoa errada. E quantos de nós não estamos aqui nessa noite, olhando cada um para a sua vida, comparando com a vida do irmão que está do lado, e dizendo, não é possível que aquela promessa foi para mim, deve ter sido para a irmã do lado, mas o profeta errou a direção. Querido, foi para você, mas preste atenção, enquanto você não estiver preparado, essa palavra não vai se cumprir. Não é que Deus está preparando aquilo que Ele disse que vai fazer, não. Tudo aquilo que Deus disse que vai fazer, já está preparado muito antes da fundação do mundo. É você e eu que não estamos preparados e que precisamos ser preparados pela mão de Deus. O pai de Davi chama Davi em certo momento. Uma crise e uma grande ameaça levantou-se contra o povo de Israel. Os exércitos de Saul estão no vale de Elá, um acampado de um lado, e o exército filisteu acampado do outro lado. E já passaram-se 40 dias em que esta ameaça paira no ar. E o povo de Israel estava numa grande expectativa a respeito daquele acontecimento militar. A palavra do Senhor nos diz que por 40 dias, um guerreiro dos filisteus chamado Golias saía para afrontar os exércitos de Saul. Veja o que nos diz o verso de número 8, diz que Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. E o desafio era:
quem vencer, o povo perdedor servirá ao povo vitorioso na batalha. E por 40 dias, este era o mesmo desafio feito um dia após o outro. Mas irmãos, prestem atenção, nesses 40 dias, uma mentalidade era deformada na mente dos exércitos de Israel, dos servos conhecidos como servos de Saul. Por 40 dias, o gigante se levantava para afrontar aquele deserto. Cada dia que se passava, o gigante aumentava de tamanho aos olhos daqueles homens, e eles diminuíam de tamanho aos seus próprios olhos, diante da sua aparente incapacidade, diante da tamanha força daquele que chamava o exército para a batalha. Cada dia que se passava, Golias ficava maior. Cada dia que se passava, os guerreiros do exército de Saul diminuíam de tamanho, a coragem diminuía, a força diminuía, a autoestima diminuía, a certeza do amanhã diminuía. Todos os dias Golias se levantava para afrontar o exército, e o exército recuava, e todo mundo fugia, porque ninguém se via capaz de enfrentar aquele guerreiro. Alto demais, forte demais, armado demais, experiente demais, diante de todo um exército. Chega Davi, enviado pelo seu pai, já ungido como rei, para levar marmita para os irmãos que nem gostavam tanto dele assim. E depois que foi ungido, passaram a gostar menos ainda. Preste atenção, não se preocupe com quem gosta ou com quem não gosta. Goste mais daquilo que Deus tem preparado para você. Vai achar ruim? Ache. Mas acha muito ruim, porque o que eu vou viver é muito bom. Vai achar bom? Ache, mas não é pouco bom não, é muito bom, porque o que Deus vai fazer na minha vida será surpreendente. E a gente fica preocupado, o que é que vão pensar de mim? Deixa pensar o que quiser, vão pensar tanta coisa que vão ficar louco. E quando os olhos deles verem o que vai acontecer na tua vida e na tua história, eles vão ter que confessar: verdadeiramente Deus é com ele, verdadeiramente Deus é com ela, verdadeiramente aquilo que Deus falou saiu da boca de Deus, verdadeiramente Deus tinha um plano para a vida dele, Deus tinha um plano para a vida dela, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Quantos estão aqui nessa noite e podem dizer glória a Deus? Dá um aplauso para o nome de Jesus, irmão. Davi chega no campo de batalha, verso 17, você está com a Bíblia aberta, amém ou não? Diz: nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Verso 20: levantando-se de madrugada, repita comigo, diga levantando-se, diga mais forte meu filho, diga levantando-se de madrugada. Eu amo aqueles que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Amém ou não? Você quer saber, você quer receber os segredos e os mistérios de Deus na sua vida? Encontre uma hora na madrugada para invocar o nome do Senhor. A causa que você tem alcançará a vitória, a resposta que você espera vai chegar, o inimigo que se levantou vai cair. Existe um mistério na madrugada, e quem transita no meio da madrugada alcança graça, alcança favor. Quando o dia amanhece, parece que tudo já está preparado,
então adentra a madrugada, coloca o teu rosto no pó na madrugada, conecta no meu canal Pastor Bruno Brito, porque às 3 horas da manhã eu vou estar lá conduzindo um povo na oração, dizendo que Jesus é bom e que Ele tem um plano para a sua vida. O Senhor está à tua espera, o Senhor está à espera do teu coração disposto a buscar a sua presença. O Senhor está à espera de você se movimentar, de cedo você se levantar para ir ao encontro daquilo que Ele já tem reservado para a sua vida. Existe um cenário, existe um território, existe um ambiente preparado para Deus fazer algo grande na tua vida. Você vai sair dessa conferência para viver algo extraordinário na tua história. Do jeito que está não vai continuar. Pastor, prepare-se para conhecer novas histórias no meio desse povo. Você vai colocar a mão na boca e vai dizer: mas irmão, como é que isso aconteceu? E o irmão vai te dizer: pastor, nem eu sei, só pode ter sido Deus. Foi depois da conferência direção, eu só segui a direção que Deus me deu e eu cheguei nesse lugar. Eu só segui a direção que Deus me deu e eu cheguei nesse ambiente. E eu só segui a direção que Deus me deu e Ele fez a conexão. Ele me apresentou a pessoas, me colocou em ambientes e tudo aconteceu, porque Deus é fiel em todas as suas promessas sobre a nossa vida. Davi vai lá levar as marmitas para aqueles malas dos irmãos dele. Levanta de madrugada, chega, entrega tudo para o guarda responsável, e no momento que ele chega, verso 22, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. E enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Por que a palavra diz que era habitual? Porque por 40 dias era este mesmo desafio que era colocado diante do povo. Por 40 dias aqueles homens diminuíam de tamanho diante da força e da grandeza do gigante filisteu. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo, e todos ficaram apavorados. Verso 26, Davi pergunta aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Nós sabemos da recompensa, isenção de imposto, viraria genro do rei, daria um upgrade na vida, seria alguém percebido na história de Israel, seria alguém favorecido no meio do povo, seria alguém que entraria para o clã mais poderoso da sociedade daquela época. Algo aconteceria na vida daquela pessoa que enfrentasse aquele gigante. Irmãos, porém, apesar de tanta gente estar ali, até aparentemente preparada para enfrentar aquele gigante, passaram-se já 40 dias e ninguém se levanta para enfrentar aquele guerreiro. Chega um menino desprezado, que fazia algo ordinário todos os dias, sem nenhuma habilidade militar, sem nenhum treinamento para a batalha,
levando marmita para os seus irmãos. Talvez você chegou aqui nessa noite e só Deus conhece a realidade da tua história. Talvez você chegou aqui nessa noite e ninguém sabe onde você nasceu, ninguém sabe como é que foi o teu nascimento, que o teu pai não tinha nem dinheiro para comprar fralda de pano para você. Talvez você está aqui hoje e ninguém sabe como é que foi a tua infância, quantas vezes você não teve o que comer na sua casa, quanto frio você passou, quanto calor você passou, roupa usada que você teve que usar de outras pessoas que doaram para você. As pessoas estão aqui e não conhecem como é que foi a tua adolescência, rejeitado, desprezado, desacreditado, desiludido, cheio de complexo, cheio de medo, cheio de incertezas, cheio de dúvida, rejeitado pelos pais, abusado de alguma forma, abusada de alguma forma. Talvez você está aqui, entrou nesse lugar nessa noite e ninguém sabe como é que foi a tua juventude, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de mudança de vida, sem perspectiva de algo diferente na tua história. Talvez você está aqui e ninguém sabe como é que foi o começo do teu casamento. Você só tinha onde dormir, mas não tinha onde morar. Você só tinha o que comer naquele dia, mas não tinha certeza o que ia comer no dia seguinte. Nem geladeira tinha para conservar um pouquinho de hoje, para sobrar para amanhã. Talvez você está aqui e ninguém sabe da tua realidade de hoje, que chegou aqui e ao invés de vencer o boleto é que te venceu. Talvez você chegou aqui com um diagnóstico, talvez você chegou aqui com o teu extrato bancário no vermelho, no negativo. Eu não quero saber como é que foi a tua origem, eu não quero saber como você chegou aqui, eu não quero saber o que você passou até chegar aqui, porque eu vim aqui para te dar direção a respeito de um caminho que se abre nessa noite, para que você possa seguir daqui em diante. É um caminho que vai te levar para coisas grandes que Deus tem preparado para a sua vida. Agora não espere que isso venha de mão beijada. Não espere que isso venha sem nenhum esforço. Alguma coisa você vai ter que fazer. Há algum risco, você terá que se expor. Eu conheci o líder nacional da denominação onde eu me converti, na igreja do Nazareno, pastor Aguiar Valvassoura, que era o líder da igreja no Brasil, e tem uma grande igreja lá em Campinas, a igreja do Nazareno Central de Campinas. Ele esteve em João Pessoa e eu ouvia histórias a respeito dele, de como Deus usava a sua vida e de como seu ministério era algo extraordinário e inspirador. Na minha cabeça, que ansiava por viver o ministério, era como uma criança desejar conhecer o Mickey. Era o meu desejo conhecer o pastor Aguiar. Quando eu soube que ele estaria em João Pessoa e teria uma reunião com os pastores da igreja do Nazareno da minha cidade, eu fui até o meu pastor e disse: pastor, estou sabendo que o pastor Aguiar Valvassoura estará aqui amanhã para uma reunião e sei que o Senhor irá para essa reunião. Eu gostaria de lhe fazer um pedido, pelo amor de Deus, que o Senhor me levasse junto consigo nessa reunião. Eu prometo que eu não vejo, que eu não ouço, que eu não falo, que eu não respiro, que eu não existo. Vou sentar na última cadeira, vou ficar quieto, ninguém vai me ver, ninguém vai me perceber. Eu só quero ver quem Ele é. Eu só quero ter a imagem dele. Eu só quero dizer que um dia eu estive no mesmo ambiente que esse grande homem de Deus esteve. Ele disse: Bruno, eu não sei o que é que esse homem quer. Ele nunca vem aqui. Ele decidiu essa reunião de uma hora para outra. Eu digo: pastor, essa talvez seja a única oportunidade que eu tenha de conhecer esse homem. Ele disse: então você vai ter que cumprir a sua palavra. Você não vê, você não ouve, você não fala, você não respira e você não existe. Eu disse: no nome de Jesus, amém. Fui para a reunião. Era num restaurante. Cheguei na reunião, uma grande mesa, várias cadeiras. Eu disse: vou sentar na última cadeira. Fui lá para a última cadeira.
Sentei na última cadeira. Pastorzada foi chegando, um com a barriga maior que a outra. Ô glória! Todos têm inveja de mim porque eu não tenho barriga. Louvado seja o nome do Senhor. Estou sentindo o espírito de inveja pairando no ar, mas eu repreendo em nome de Jesus. Sentei na última cadeira, a pastorzada foi chegando, ocupando os primeiros lugares, todo mundo com um pensamento estratégico. Ele vai chegar a qualquer momento. Onde é que ele vai sentar? Talvez sente por aqui, então eu vou sentar por aqui. Talvez sente por ali, então eu vou sentar por ali. E todo mundo escolhendo o lugar mais estratégico, imaginando em qual lugar aquele homem se sentaria. E foi sobrando as cadeiras mais próximas. A última cadeira, onde o inexistente estava sentado. Eu disse, deixa Deus agir. Irmãos, não tem nada melhor do que Deus agir, viu? Não tem nada melhor do que você deixar Deus agir. Quem pensa que está em vantagem, deixa Deus agir. Alguém está passando, tentando fazer inveja para você. Não deixa a inveja entrar no teu coração. Deixa Deus agir. Levanta a tua mão direita assim comigo, ó, e fala assim, deixa. Diga mais forte e fala com ironia. Diga, deixa Deus agir. A vizinha perturbada vai passar com você, vai passar na sua frente com a vassoura nova, e você vai dizer, deixa Deus agir, deixa Deus agir. O vizinho vai passar com o carro novo, tentando te humilhar, e você vai dizer, deixa Deus agir. Chegou todo mundo, o homem não chegava, e eu lá, e o povo comendo, eu digo, eu não vou comer, eu não existo. Não vou comer. E eu olhava para o meu pastor assim, ele estava lá, o homem comendo, e eu não vou comer, eu não existo. Irmãos, de repente, o vento muda, e o homem chega. Meu olho arregala, e todo mundo vira para trás para ver ele entrar. Ele vai passando, cumprimentando todo mundo, e vai se aproximando diante daquele que não existia desde o princípio. Se assenta na minha frente, e eu olhava para o meu pastor e olhava para ele. E a primeira coisa que ele me pergunta é, como é seu nome? Eu olhava para o meu pastor. Se agora, deixei Deus agir, eu preciso fazer alguma coisa também. Se meu nome é Bruno, pastor. E você faz o quê? Eu faço seminário, eu sou inexistente, não me lembre disso. Eu já fazia seminário nessa época lá em João Pessoa. Eu disse, eu faço seminário na Missão Juvep. Que Missão Juvep? Ele é italianão assim, esquentado, avermelhado, sangue quente. Que Missão Juvep? Você quer ir para Campinas? Eu olhei para o meu pastor. Eu disse, como é que uma pessoa que não existe vai para algum lugar? E o meu pastor fazia assim, vai. Eu disse, quero. Nem tinha falado com meu pai nem com a minha mãe, mas já dei a resposta para ele. Eu disse, quero e vou. Ele disse, então vá que eu estou te esperando. Não me disse como é que eu ia viver, onde eu ia morar, como eu ia comer, o que eu ia vestir, quem ia pagar a mensalidade do seminário. Eu disse, de fato, eu não existo. Ele não se preocupou com nada disso, mas eu já dei a minha palavra para ele. Ele olhou para mim e disse, então vá, que eu estou lhe esperando. Eu disse, pode ter certeza que eu vou chegar lá. Isso foi outubro de 2005. Dia 26 de novembro de 2005. Eu estava aterrissando em Campinas, com 2 malas de roupa e R$200 no bolso. Um pastor chamado Miguel Brasilino foi no Uno vermelho, caindo os pedaços, me buscar no aeroporto. Eu disse, que ótima recepção, já fala muito a respeito do que me espera daqui para frente.
Cheguei no seminário para ser um seminarista interno. Eu tenho até que horas, meu filho? Deixa Deus agir? Então tá bom. Cheguei no seminário, ele estava lá. Cruzei o caminho com ele, eu disse, cheguei. Ele fez, pois é, achei que você não ia vir. Eu disse, então, se enganou, estou aqui. Ele fez, então, alguém vai arrumar aí para você um lugar, não sei o quê. Foi embora, nunca mais vi esse homem na minha vida. Eu disse, gente, ele não vai falar nada para mim. Quem vai pagar? O boleto vai chegar, quem vai pagar essa mensalidade? Onde é que eu vou comer? É novembro, todo mundo, os seminaristas estão voltando para as suas cidades, para as suas casas, para passar férias. Que jumento, porque eu não esperei virar o ano. Mas é porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas, e aquele era o tempo da oportunidade de Deus para a minha vida. Irmãos, para encurtar a história, dia 4 de dezembro, um domingo de 2005, eu estou no culto na igreja central, e eu sempre andei assim, eu sempre andei desse jeito. Eu tinha um terno que a minha mãe comprou para mim nos meus 15 anos da CIA, uma gravata verde listrada e uma camisa branca. Era a única roupa social que eu tinha, e aquele terno já ficava duro de tanto que eu usava ele. O sovaco dele, irmão, era uma caatinga sem fim. Mas eu ia com ele, com um gel no cabelo. Esse topete eu sempre tive, já foi 3 vezes maior. Descia o corredor da igreja central, sentava no segundo banco, atrás de onde ele sentava. À medida que eu descia, o povo me olhava e dizia, aquele menino ali, o pai dele deve ser fazendeiro de bode lá na Paraíba, só pode. Deve ser plantador de abacaxi, deve ter uma criação de jumento, só pode. Sabe de nada, inocente. Pose eu tinha, mas não tinha nada. Sentava atrás dele, e nesse dia 4 de dezembro, ele sobe no altar e fala, nós estamos recebendo um seminarista lá de João Pessoa, na Paraíba. Deu um frio na minha barriga. Ele disse, Bruno, suba aqui por favor. Eu subi no altar, a igreja é enorme, lotada, e ele fez, olha, a partir de hoje, nós vamos nos responsabilizar por todo o custo de vida desse rapaz. Nós vamos pagar a mensalidade do seminário dele, nós vamos investir na vida dele. Eu acredito que Deus tem um grande futuro para a vida dele. Nós vamos fazer dele um grande obreiro na nossa igreja, e eu quero que todas as famílias aqui dessa igreja o adotem como filho, o levem para casa no final de semana, o tenham lugar para ele na sua mesa, porque aqui ele não tem família, mas a palavra do Senhor nos diz que ele faz com que o órfão viva em família. Irmãos, a minha vida mudou nada. Passei fome, passei a usar roupa usada, mas eu disse, gente, cadê aquelas promessas, aquelas coisas grandiosas que Deus me disse um dia? Não está combinando, Deus, o que é que está acontecendo? Vim parar no lugar errado. Onde eu errei? Quem errou, o Senhor ou eu? Pelo amor de Deus. E ele me dizia, só continua, só permaneça, só avance, só vá para frente, permaneça crendo. Não importa a tua origem, não importa o que você tem no banco, não importa a marca da tua roupa, não importa o teu carro, não importa a tua casa, tudo isso Deus pode mudar de uma hora para outra. O que importa é o teu coração, é a retidão da tua vida, é a firmeza dos teus passos, é a pureza da tua fé, é o foco dos teus olhos está naquele que é o autor e consumador da nossa fé. É a gente se livrar de todo peso, de todo embaraço e do pecado que nos assedia, e avançarmos na corrida que Ele tem nos proposto
rosto, dia após dia. Chorei, sofri, senti falta de casa, deu vontade de voltar, mas todas as vezes que essas coisas vinham no meu coração, eu corria para os pés da cruz e dizia: aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu não estou no lugar errado, eu não sou a pessoa errada, eu sou a pessoa certa. Mas, irmãos, o que é que define essa batalha para a gente encerrar? Davi diz: eu vou matar esse gigante. O povo olha para ele e diz: você não tomou Rivotril hoje não, meu filho? Levam ele para Saul e Saul fala para ele. Olha o que Saul fala para ele, verso 33. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você já ouviu isso? Você não tem condições para isso não, meu filho. Isso aí não é para você não. Quem é você para dizer para mim que isso aí não é para mim? Quem é você para desacreditar na história do Deus que disse para mim que tem? Saul olha, e Saul é mais uma das pessoas, porque os irmãos de Davi já o julgaram como presunçoso, e todos que ouviram Davi falar: eu vou matar esse filisteu, desprezaram Davi da mesma forma. Irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa. O pastor me chamou hoje aqui para falar sobre princípios para uma vida financeira próspera, bem-sucedida. Isso tem a ver com o que eu estou falando, porque por causa da determinação de Davi, da postura dele, do posicionamento dele, a vida dele muda. A vida dele muda. Mas existem algumas coisas que precisam acontecer, e uma delas é: não desacredite daquilo que Deus falou, porque as pessoas não acreditam. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo que Deus falou para você. Ninguém é obrigado a acreditar no tamanho daquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida. Ele falou para você, é você que tem que acreditar. Não fica chateado se o vizinho não acredita, não fica chateado se o obreiro não acredita, não fica chateado se a diaconisa não acredita, não fica chateado se até o pastor não acredita. Só permanece fiel à promessa, só permanece fiel àquele que te fez a promessa. Saul tentou dar uma amenizada na coisa, diz: eu não vou deprimir esse menino. Meu filho, deixa eu te ajudar. Veste essa armadura aqui, pega essa espada, pelo menos eu vou ficar com a consciência tranquila que eu não te mandei para o suicídio. Davi veste, a gente sabe, o negócio ficou pesado. Ele diz: viu, isso aqui não serve para mim. Davi chega no campo de batalha como ele era, do jeito que ele era. E a melhor coisa do mundo é você ser quem você é. É você não fingir ser quem você não é. Não seja um personagem. Deus não tem promessa para personagem. Não seja uma identidade falsa, não seja uma mentira, não seja uma ilusão, não seja uma nuvem sem água, não seja uma árvore sem fruto. Seja de verdade e deixa Deus agir. Davi vai para o campo de batalha com a sua funda, o seu alforje, o seu cajado. Golias despreza Davi. Mas o que é que define essa batalha? Nós sabemos como termina essa história. Davi joga a pedrinha, bate na testa do Golias, o Golias cai, ele pega a espada, corta a cabeça do Golias. Mas, irmãos, essa batalha não é definida no campo de batalha. Essa batalha é definida com uma pergunta que Davi faz. Nós corremos muito atrás de respostas.
Mas se nós nos atentarmos para o ministério do Senhor Jesus e para todas as suas palavras, ele faz mais perguntas do que dá resposta. Até para perguntas que faziam para ele, ele respondia com uma outra pergunta. E Davi faz uma pergunta em toda essa história que define a batalha. Davi pergunta no verso 26: quem é esse filisteu incircunciso? O que é circuncisão e o que é incircuncisão? É o excesso de carne ou a retirada do excesso de carne? Nós olhamos para Abraão, quando o Senhor fala com ele: esta será a marca da minha aliança de você e todos os seus descendentes. Quando Davi chega no campo de batalha, ele olha para o filisteu e diz: existe uma diferença entre você e eu, Golias. Existe uma diferença muito maior entre você e eu do que o seu tamanho e o meu tamanho. Existe a diferença que eu tenho aliança e você não tem aliança com o Senhor dos exércitos. Você tem excesso e eu tirei tudo aquilo que sobrava para que ele pudesse me encher de quem ele é, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A história da tua vida vai mudar. A história da tua vida espiritual, da tua vida emocional, a história do teu casamento, dos teus filhos, a história da tua vida profissional, da tua vida financeira. Deus vai te prosperar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te favorecer, Deus vai soprar o teu nome, Deus vai ampliar o teu negócio, Deus vai te fazer frutífero, Deus vai te fazer bem-sucedido. O Senhor vai gerar conexões que vão possibilitar para você um crescimento extraordinário na tua vida e na tua história. As pessoas vão olhar e vão dizer: o que é que está acontecendo? Não pode ele ter saído lá de São João do Meriti e está vivendo tudo isso. Não pode ele ter saído daquela família e está vivendo tudo isso. Como é que isso aconteceu? Só pode estar roubando, só pode estar traficando, só pode estar fazendo coisa errada, só pode estar em rolo. Nem estou em rolo, nem estou em coisa errada, nem estou traficando, nem estou roubando. Eu tenho uma aliança com aquele que é o dono do ouro e da prata, e por causa dessa aliança é que a minha vida está experimentando uma mudança poderosa e extraordinária. Oh, glória! Se coloque de pé, por favor. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque... Cante comigo nessa noite e diga: se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus, Ele é o teu consolador, como teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus. Diga: vou levar
comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Quando o crente, diga quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, levante as suas mãos e diga: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Diga: eu nunca vi um justo sem resposta. Cante: nunca vi um justo sem resposta. Ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Diga comigo: basta somente esperar. O que Deus irá fazer? Ele está fazendo algo por sua vida nesses dias. Creia nisso. Quando Ele estende a sua mão, quando Ele estende a sua mão, é hora de levante as suas mãos e dê todo o louvor para Ele. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Cante para você mesmo e diga: basta somente esperar. Diga isso. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer? O que Deus irá fazer? Quando Ele estende as suas mãos. Vamos comigo. É a sua hora de vencer. Levante a sua mão e louve o nome dEle. Não louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, não importa, louve. Seu louvor invade. Levante as suas mãos
mãos comigo e declare que Deus vai na tua frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Entre as suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito. Dê todo o seu louvor pra Ele nessa noite. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Quantos aqui creem que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Quantos aqui precisam de uma mudança na sua história? Se essa palavra nessa noite foi para você, sai do seu lugar e vem até aqui na frente. Eu quero orar por sua vida nessa noite. Dê um passo de fé. Sai do seu lugar. Não é para conversão não. É para quem quer viver, experimentar uma mudança extraordinária na sua vida. Sai do seu lugar e venha até aqui à frente. Vamos, sai do seu lugar e venha. O Senhor nessa noite está mudando histórias. O Senhor nessa noite está alinhando destinos. O Senhor nessa noite está tirando o embaraço e impedimento da vida de pessoas que estavam travadas, estacionadas. O Senhor nessa noite está dando uma virada na sua vida, uma virada na sua história, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Todos vocês levantem as suas mãos para o alto e fechem os seus olhos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te bendizer, te exaltar, porque Tu és Deus sobre a nossa vida. Tu és poderoso, Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és aquele que levanta o caído. Tu és aquele, Senhor, que cura as feridas daquele coração, ó Pai, amargurado. Ó Deus amado, Tu és aquele que sustenta a nossa fé, aquele que nos faz a promessa e cumpre cada uma das Suas palavras. E nessa noite, Senhor, junto com o Teu povo reunido nesse lugar, eu quero Te pedir, Senhor, vem com Teu poder, vem, Senhor eterno, com o poder da Tua palavra, e cumpre, Senhor, na nossa vida aquilo que está no Teu coração. Tira o impedimento, tira o embaraço, tira, Senhor, tudo aquilo que tem feito a nossa vida estagnar, que tem feito a nossa vida improdutiva. Ó Pai querido, gera as oportunidades, os espaços, gera as conexões, gera, Senhor, os momentos oportunos, onde, Deus querido, os meus passos estarão alinhados ao destino e ao propósito que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Ó Pai, no nome de Jesus, muda, Senhor, a história desse povo, muda, Senhor eterno, a história dessa igreja. Vai renascer, vai frutificar numa medida infinitamente maior do que já frutificou em qualquer tempo dessa história, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém nessa noite. Quantos recebem essa palavra sobre a sua vida e sobre o seu coração? Dê o seu melhor aplauso ao nome de Jesus. Deus abençoe vocês, pastor.